Boa tarde, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Boa tarde aos amigos de casa também. A palavra do Senhor diz lá no livro de Salmos, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui nós estamos reunidos no mesmo lugar. Você está na sua casa também, juntamente conosco, né? No mesmo propósito de fé, que é de buscar a presença do nosso Deus. Amém? O nosso Deus, Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tudo pode, que tudo faz. E assim Ele quer operar em nossas vidas os seus sinais e as suas maravilhas. Amém? Você crê em nome do Senhor Jesus? Vamos então falar com o nosso Pai. Vamos preparar o nosso coração. Feche os teus olhos então. Coloque a mão sobre o teu coração. Você que está em casa também, se junte a nós nesta oração. Ó Deus querido e Pai amado, nós queremos, meu Deus, apresentar a Ti as nossas vidas, ó Pai. Apresentar, meu Deus, a Ti o nosso coração. Tu és o Deus que tudo pode. O Senhor é o Deus que tudo faz. O Senhor é o Deus que opera em nós os seus sinais, que opera em nós as suas maravilhas. E nada, Deus, pode permanecer em oculto diante do Senhor. Muito pelo contrário, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai querido, que o Senhor é o Deus que esquadrinha o coração do homem e conhece a intenção do nosso coração. Nós queremos nessa hora nos entregar a Ti. Entregar, ó Pai, a Ti as nossas vidas. Entregar, meu Deus, a Ti o nosso coração. Porque o Senhor é o Deus que nos fortalece. O Senhor é o Deus que nos levanta. O Senhor é o Deus que nos restaura, Deus. E nós queremos, ó Pai querido, mais e mais da Tua presença. Diga isso para o Senhor. Diga, Senhor Jesus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Teu poder. Eu quero mais da Tua graça sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Em o nome do Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor, ó Deus, pode todas as coisas. O Senhor pode transformar, ó Pai, lares. O Senhor pode transformar vidas. O Senhor pode transformar, ó Deus, famílias, toda uma geração, ó. Porque o Senhor pode todas as coisas. Tu és o Deus do impossível. Oh, meu Deus querido, e nesta hora nós queremos nos entregar a Ti. Entregar, meu Deus, a Ti o nosso louvor. Entregar, meu Deus, a Ti a nossa adoração. Podem tudo tirar de nós, ó Pai, mas não podem apagar quem nós somos. Nós somos escolhidos do Senhor. Diga isso para Deus. Diga, Senhor Jesus, eu sou escolhida, eu sou escolhida do Senhor para viver e vivenciar as Suas maravilhas na minha vida, porque eu creio que Tu és o Deus que pode todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Tirar de mim, mas não vão apagar quem sou. Escolhido pra ir mais além do que os meus olhos podem ver. E se as lutas vierem contra mim, diga assim, mesmo assim eu não vou temer. sei que em Ti eu não vou temer. Pela fé declara Ele. Pela fé eu posso receber a unção que sobre mim irá descer. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Tudo que eu não posso fazer por mim mesmo. Sobre o vale eu posso passar. Deus pode.
passar, declare a Ele. Vale eu posso passar. Nosso Deus, Ele pode tudo, declare. Deus pode tudo. Oh, Deus pode tudo. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo. E sobre o vale eu posso passar. Deus pode. Deus pode tudo. Oh, Deus pode tudo. E tudo que eu não posso fazer por mim mesmo. Sobre o vale eu posso passar. Sobre o vale. E sobre o vale eu posso passar. Sim, ó Deus, o Senhor pode todas as coisas. Tu é o nosso Deus, o Senhor é o Deus que nos fortalece. O Senhor é o Deus que nos levanta. E nós queremos te pedir agora, vem entrando, ó Deus, na nossa casa. Peça isso para o Senhor. Você que está aí na sua casa também, diga: Senhor Jesus, vem entrar na minha casa. Eu convido o Senhor a entrar no meu lar. Você que está aqui na igreja, convide agora. Convide o Senhor Jesus a entrar na tua casa, meu irmão. Convide as bênçãos do Senhor a entrar dentro do teu lar, a cair sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus querido, vem nesta hora. Vem entrando em cada lar, vem operando, ó Deus, o impossível dentro da nossa casa. Nós queremos vivenciar as tuas maravilhas. Nós queremos vivenciar, meu Deus querido, desta vida que é maravilhosa na tua presença. Oh meu Deus, esta mãe que ora por este filho, por essa filha, este pai que também está juntamente em oração na mesma fé, meu Deus. Os filhos que oram pelos pais. Oh Deus, essa família, meu Pai, que está unida, Deus, buscando a tua presença, Pai. Essa família que busca a face do Senhor em lágrimas e te pede, ó Pai, entra, Senhor, entra nesta casa agora. Vem operando, ó Deus querido, o teu querer. Vem entrando dentro do nosso lar, ó Pai. Nós te convidamos agora, Deus. Vem abalando as estruturas, ó Pai. Vem fazendo, ó Deus, o teu querer. Vem fazendo, meu Deus, a tua vontade. Em o nome do Senhor Jesus, cumpra os teus propósitos dentro do nosso lar. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti. Diga a Ele, chamar tua atenção e chamar tua atenção, Pai.
Faz um milagre em mim, faz um milagre na minha casa. Fala conosco, Jesus. Tenhas liberdade para nos ensinar, nos doutrinar, nos colocar nos caminhos santos do Senhor. Jesus, fale, trate do coração do teu povo e faça-nos, ó Deus, ver a nossa família, a nossa casa servindo, adorando o teu nome, pois nós cremos que o Senhor é o Deus que faz o impossível tornar-se possível. Digam todos graças a Deus, digam amém e vamos aplaudir a Jesus bem forte, com alegria. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Saiba que se você não estiver bem, você vai ficar a partir de agora. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Vamos à boa palavra de Deus. Nós temos um recado do Senhor hoje muito importante para a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 18. Nós vamos começar a partir do versículo de número 1. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 18, o versículo é o número 1 em diante. Eu preciso explicar para vocês algumas coisas que nós estamos vivendo por esses dias na nossa igreja. Nós estamos vivendo 3 meses, começamos na quarta passada, a primeira quarta-feira do mês de março de 2022, nós iniciamos o projeto que nós vamos colocar a nossa família no esconderijo do Altíssimo. Amém, Jesus? É uma campanha que em todo o Brasil estamos fazendo essa campanha, estamos ministrando essa palavra do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando até o final da reunião de hoje, você vai receber também o lenço com o salmo para você levar, para você participar dessa campanha comigo. São 3 meses. Por que 3 meses? Deus colocou em meu coração a casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que na casa de Obed-Edom, a presença de Deus, a arca da aliança em sua casa, mudou totalmente a família deles. 3 meses. E aquilo ficou no meu coração. Preguei na semana passada, alguém estava aqui na quarta passada? Alguém estava? Ou aqueles que estão em casa devem ter assistido também de suas casas, ou assistiram também pelo YouTube. O pastor tem chamado todas as pessoas de Pato Branco, todos aqueles que querem realmente uma mudança verdadeira, para estar conosco todas essas quartas-feiras próximas, nestes 3 meses, levando a presença de Deus para dentro da nossa casa. Como que vai funcionar isso? Nós aprendemos pela palavra, a palavra entra ao nosso coração e nós levamos a presença de Deus para casa. Amém? E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um homem na Bíblia, que foi um dos que eu posso dizer para você muito notoriamente falado, até por conta dos feitos que ele teve, o homem chamado Ezequias. Alguém já ouviu falar de Ezequias? Ezequias foi um dos reis de Judá em Jerusalém. E este homem, ele fez coisas grandiosíssimas, a ponto também de ser declarado um homem que seguiu os passos de Davi, seu pai. Ou seja, ele andou no caminho de Deus. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E eu quero, se você puder me ajudar, eu quero que você dê bastante atenção, por mais que, principalmente quem está agora de modo ao vivo comigo, sabe que esse horário é o horáriozinho bom para dar uma vontade de tirar uma soneca. Não deixe esse sono, não deixe nada tirar você da atenção, pois o tema ele é um pouquinho difícil de entender se a gente não abrir o entendimento. Então, senão depois você pode falar, pastor, eu fui para a igreja e não entendi nada que o senhor pregou. Então, para que Deus fale ao seu coração, esteja bem disposto a levar para casa uma bênção no seu coração, através da boa palavra de Deus. O rei Ezequias, eu vou dar ponto a ponto aqui, se você gosta de anotar, eu vou falando os pontos positivos, os negativos, e você vai anotando, e você vai levar então essa bênção para dentro da sua casa, amém? Vamos entender um pouquinho quem foi esse homem? O rei Ezequias, começa então aqui a história dele, capítulo 18, versículo 1, do 2 Reis, diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, isso no Reino do Norte, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de
Judá. Começou então o reinado dele. Quanto tempo foi isso? Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Aqui o 3, vou ler o 3 também. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Como eu havia lhe falado, Davi, ele sempre foi o precursor, né, que fez com que os demais reis também andassem no caminho certo. Ele foi, como posso dizer, o exemplo para os demais. E agora começa o reinado de Ezequias. Lembrando que havia já uma divisão. Israel teve por rei Davi, que todo o reino de Israel completo estava debaixo da bênção de Davi, debaixo da unção ministerial dele. Porém, quando ele morreu, você sabe que no tempo de Salomão permaneceu, mas quando então veio o filho de Salomão, foi a divisão. Você sabe que existem até uns ditos populares aí, né? Os pais trabalham para enriquecer os filhos, e quando os pais morrem, os filhos ficam pobres. Porque os filhos jogam tudo aquilo que o pai trabalhou, jogam o nome da família fora, e aí coisa afora vai. Aí você entenda conforme o seu coração discernir. Porém, o que Ezequias fez? No tempo dele, ele assumiu o reinado de um homem, né, do pai dele, o Acás, de um homem que não fez o que era reto. Ele não fez as coisas certas, ele não caminhou no caminho do Senhor. Por isso que a Bíblia fala, e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Só que o Davi na verdade, não era pai dele. Davi era o tataravô. Já estava longe da linhagem. Mas, como Davi era aquele homem que era o exemplo para os demais, então todos eles, quando andavam no caminho certo de Deus, andavam nos mesmos passos que Davi. Eu quero que você fale o seu nome e eu vou falar o meu. E andou Jefferson nos caminhos de Jesus. Fala o seu nome bem forte, vamos lá? E andou Jefferson no caminho de Jesus. Que bênção poder falar isso, né? Saber que os seus filhos vão andar no caminho de Jesus. Já pensou lá, não sei, eu vou usar aqui a minha primogênita, Fernanda. E andou Fernanda nos passos de seu pai, Jefferson. Olha que alegria, né? Saber que você deu, né? O teu reinado não acabou, ele continuou. Amém, gente? É uma continuação da vida. E agora este rei, ele assume o reinado com 25 anos e tem um reinado próspero de 29 anos. Então, pense, se ele assumiu com 25, 50, mais 4, 54 anos. Eu acredito que, olhando para a idade, para a época, ele morreu muito jovem. 54 anos é jovem? Sim ou não? Eu, por exemplo, se olhar, o meu pai tem 55, eu olho para ele e falo, meu Deus, meu pai, né, tá a flor da juventude aí, né? Então, muito jovem ele morreu. Mas eu vou explicar para você a história desse homem, para você fazer um comparativo, uma análise e também um aviso de Deus para você. Primeiro, ele reinou 29 anos, começou muito jovem, 25 anos, só que ele começou andando no caminho de Deus. Quando ele começou a reinar, para você ter uma ideia, ele assumiu o reinado do seu pai, que servia a demônios, que levantou altares a demônios, que tinha imagens de escultura e altos levantados, para que o povo de Israel prostrasse-se e adorasse essas imagens. E Deus ficou totalmente contra isso. No entanto, só para mérito de ensinamento, se você olhar, por exemplo, na história bíblica, você vai perceber que o reino que estava em Samaria, o reino do norte, todos eles estavam levados e perdidos porque o reino da Síria havia destruído todos eles. Porque eles não andavam com Deus, eles se perderam e desviaram, tornaram-se idólatras. Quando então Ezequias olha para todas essas coisas acontecendo à sua volta, ele toma uma posição. Você pode falar comigo? A mensagem começa aqui agora no seu coração. Eu preciso tomar uma posição. De novo, para ficar bonito, eu preciso tomar uma posição. Eu preciso tomar uma posição diante do que eu estou vendo. Pergunto, o que você está vendo no meio da sua família lhe agrada? Pastor, olha, lá em casa, graças a Deus, está tudo bem, mas no meio dos meus familiares, pastor, é uma luta.
está difícil as coisas, é um ambiente hostil, ninguém tem paz com ninguém, ninguém se alegra com ninguém, nada flui, tudo é motivo de briga, pastor, irmãos que não se falam, e aí você deixa crescer conforme achar necessário o seu coração. Olha o que Ezequias fez, vai comigo por favor em 2 Crônicas 29, quando há mudança e conversão, como eu falei, se você quiser anotar, você pode anotar, quando há mudança e conversão. 2 Crônicas dos Reis de Israel, o capítulo que você vai abrir é o 29, o versículo que começamos é o 1. 2 Crônicas 29, versículo 1. Quem achou, diga achei. Achou? Só um? Não, o pastor espera. Estava em Reis, 3 livros para frente, você encontra 2 Crônicas. 2 Crônicas 29, 1 até o 5 fazemos a leitura. Para quem tem dificuldade, se quiser acompanhar no monitor, está passando para você. 2 Crônicas 29, versículo 1 diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade, já falamos sobre isso, quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém, que era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai, repetindo as coisas que estavam escritas em Reis. Ele, no ano primeiro de seu reinado, no primeiro ano, no primeiro mês, o que ele fez, gente? Abriu as portas da casa do Senhor e fez o quê? E as reparou, porque estava destruída. Senaqueribe havia destruído todo o povo de Deus. Israel estava esquecido, e o povo de Deus já não adorava mais a Deus. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. Antigamente, por mais que difícil que seja, todas as famílias tinham essa questão no coração da religiosidade. Entenda, não quero que interprete mal, religiosidade é ruim, não presta, a pessoa religiosa, ela não cresce com Deus, mas é a questão de ensinar bases, fundamentos. Coisas, por exemplo, que outrora, se você hoje, você acha, por exemplo, dentro das escolas, estão tentando implantar coisas que em outro tempo nós não queríamos nem ouvir falar. Sim ou não? Então, em outros tempos, havia-se um cuidado de você andar de acordo com aqueles ensinamentos da palavra, de fazer as coisas que agradaram a Deus, segundo a palavra, mesmo que fosse em religião ou em uma denominação que não andasse de acordo com a palavra, ainda tivesse a idolatria no meio, ainda que tivesse a idolatria a imagens, aí você entende o que o pastor está falando, mas tinha-se o cuidado de falar, não, tem que buscar a Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que andar conforme o Senhor quer, porque não tem como viver sem Deus e assim por diante. Hoje, meus irmãos, infelizmente, já não se há mais esse querer dos pais, já não há mais o prazer da família se unir dentro da igreja. É quando vai a mulher, o marido fica, quando vai o marido, a mulher fica, quando vai o filho, os pais ficam. É uma coisa meio estranha, não há união mais. Mas, porém, quando assume o nosso amigo aqui, Ezequias, ele toma uma posição. Ele chega, a primeira coisa que ele faz no reinado dele, no primeiro ano, no primeiro mês, o que ele fez? Ele abriu as portas da casa do Senhor. O que é abrir as portas da casa do Senhor, irmão? Estava-se fechada, já não havia mais adoração a Deus. Já não adoravam mais ao Senhor. Mas por que não adoravam mais ao Senhor? Por quais motivos não adoravam mais ao Senhor? Por causa que havia-se o inimigo, chegou agora o Senaqueribe, o rei da Síria, e ele veio e colocou todo mundo numa opressão, e aí começou a misturar o entendimento. Aqueles que criam no Senhor e somente a Ele adoravam, começou a misturar o entendimento dos assírios. Deu para você entender? Por isso a gente tem que tomar um cuidado para não misturar crenças que não são de Deus. Amém, gente? Práticas que não vêm da palavra de Deus. Então, baseando no estudo que vamos fazer os 3 meses, para Deus estar em minha casa, para que a presença de Deus esteja em minha casa, não posso ter mistura.
Ou eu vivo o evangelho, a palavra de Deus, ou misturando alguma coisa, eu estarei atrapalhando que as portas para o Senhor estejam abertas para Ele se fazer presente. Consegue entender? Deus não poderá fazer-se presente se você não está agindo de maneira que o traga para a tua casa. Por isso, então, a primeira coisa que ele toma de posição, agora eu sou o rei e eu vou abrir as portas da casa do Senhor. O que ele começou a fazer? Purificar o templo. Diga assim: purifica esse templo, Jesus. Né? Nós somos o templo de Deus. Deus precisa nos purificar. E quem tem que permitir isso sou eu. Deus não vai me purificar se eu não permitir Ele me purificar. Se eu não abrir a porta para Ele entrar. Lembre-se, Deus não é homem nem filho de homem. E Ele também não habita dentro de um prédio. Ele simplesmente se faz presente onde Ele é buscado. Só que na casa de Deus ele já não era buscado mais, porque a casa de Deus estava destruída, e ele vem e repara o templo, organiza. Reparar é fazer o quê, gente? Renovar, é chegar o que está destruído e organizar, arrumar, refazer e construir. E ele faz isso. Aí o versículo de número 4 diz assim: e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai o que, gente? A casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai o que de dentro desse santuário? Tira tudo que for de imundícia. Você quer a presença de Deus na tua casa? Tem que tirar a imundícia. Tudo que for imundícia. O que é imundícia? Coisa imunda. O que é coisa imunda? O que desagrada a Deus. Pastor, eu tenho uma prática que desagrada a Deus. Isso para Deus é o quê? Imundície. Então o que o Ezequias quis fazer? Tira o que é imundícia. Tudo que for de imundícia que tiver no meio da congregação, do santuário, tem que ser arrancado. Se ali tivesse, por exemplo, algumas imagens de escultura, o que tinha que fazer? Arrancar fora. Se ali tivesse, por exemplo, ali orações aos demônios que eles serviam, tinha que fazer o quê? Tirar fora. Não se podia fazer menção a outro Deus, senão o Senhor. Então o que acontece? A reparação do templo, ela é dada a partir do momento que você decide se santificar. Santificar é tirar tudo que não presta. Pastor, eu falo mal dos outros, o que eu tenho que fazer? Parar de falar mal dos outros. Pastor, de vez em quando eu faço uma mentirinha para o bem. De vez em quando eu faço a mentirinha para o bem. Existe mentirinha para o bem? Existe amiguinho do diabo. Mentirinha do bem é amiguinho do diabo. Pastor, mas é que o senhor tem que entender. Não tem que entender nada. Fale com Deus. Se Deus aceitar a tua mentira, aí tudo bem. Eu não posso aceitar porque a palavra é contra. Então, pastor, eu posso ficar mexendo em umas coisas assim, quando não tem ninguém, vendo um site aí, sujo aí, mas ninguém está vendo, não tem problema nenhum. Eu gosto de assistir umas fofocas, eu gosto de ficar vendo a vida dos outros, eu gosto de ficar assistindo o Big Brother, né? Espera aí, isso agrada a Deus? Então isso para mim é o quê? É uma imundícia. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar de mim, eu tenho que tirar da minha vida. Pastor, tem pessoa que ela vive, por exemplo, embriagando-se. Ela não é aquela pessoa que bebe a ponto de cair na rua, mas ela bebe e cai dentro de casa. E quando eu falo cair dentro de casa, não é só cair de bêbado. Tem pessoa que cai destruindo o casamento, é ignorante, é orgulhoso, é aquela pessoa dura, que trata todo mundo mal. Pastor, mas só um vinho não tem problema, mas espera aí, onde a Bíblia está dizendo para mim que eu posso perder a minha consciência? Porque qualquer bebida alcoólica me faz perder a consciência. E quando eu perco a consciência, o Espírito Santo não age em mim. Então não há santidade nisso. Então isso para Deus é uma imundície? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar. Então o projeto de Ezequias era qual? Vamos tirar tudo aquilo que desagrada a Deus. Vamos arrancar tudo aquilo que está nesse santuário que desagrada a Deus. Então, tudo que eu faço que desagrada a Deus, em 3 meses eu tenho que fazer o quê? Entenda, tem coisa que não vai ser do dia, não tem coisa que não vai dar para você parar de uma vez. Você vai ter que fazer o quê? Colocar um propósito. Deus, a partir de hoje eu vou orar todo dia. Pastor, eu sou muito preguiçoso, então você vai ter que fazer o quê em 3 meses? Tirar a preguiça. Pastor, eu não vou para a igreja porque está muito sol. Você vai ter que parar de olhar para o clima.
Amém, Jesus? Ah, pastor, mas está difícil. O primeiro passo é querer santificar-se. Você quer ser santo? Você quer andar em santidade? Você vai ter que tomar uma decisão. O que ele fez? Ele tomou uma decisão de mudança e conversão. Estava todo mundo perdido, mas ele decidiu, eu vou converter ao meu Deus, eu vou fazer a coisa certa e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Agora cabe àquele que está fazendo. Aí tudo bem, eu não vou falar mais aqui sobre os levitas, porque eles começam a purificar o templo e tiram tudo que não presta, aquela coisa toda, e eles então agora restabelecem um culto a Deus. Por que é restabelecer? Em outro tempo já havia adoração a Deus. Só que a gente vai às vezes ficando meio disperso, sabe? Quem, por exemplo, assim, tradicionalmente falando na infância, foi ensinado pelos pais a ir todo domingo para a igreja? Alguém assim aprendeu? Pastor, eu aprendi. Pastor, olha, me mandavam eu ir, mas eu ia porque eu era obrigado, eu tinha que fazer. Ah, pastor, eu não fui ensinado dessa maneira, mas me ensinaram, me falaram, não me mostraram como que fazia, que é o principal exemplo, mas me falaram, faça as coisas certas, vá para a igreja, busque a Deus. Só que vai passando o tempo da nossa vida, se não é algo que o meu coração se alegra, eu vou me afastando cada vez mais. Aí chega a idade madura, casa, aí tem filhos, aí começa a vir um monte de empecilhos, porque filho não é empecilho, mas você começa a achar que filho já é empecilho, você começa a achar que casamento é empecilho, você começa a achar que o esposo, o marido, os filhos, irmãos, a esposa é empecilho, tudo torna-se empecilho, porque passou aquele tempo. Então o que a Bíblia está dizendo? Restabeleça o culto a Deus. O que é restabelecer o culto a Deus? Nesse momento, o culto está acontecendo, aqui a igreja presta um culto a Deus, o pastor está prestando um culto, ou é a igreja que cultua a Deus? O que você acha que é? O que nós estamos fazendo? Cultuando a Deus. Isso é um culto. Agora, você em casa, irmão, é cultuar a Deus? Não, você tem que vir, tem que se mover, você tem que sair da zona de conforto. Por isso que o Ezequias faz o quê, irmão? Lá no versículo 20, não precisa você abrir, mas depois você leia na sua casa, ele estabeleceu novamente o que, gente? O culto ao Senhor. Então, todas as semanas, todos os dias, esse povo ia até o templo para fazer o que, gente? Para orar? Orar a Deus. Então, eles estabeleceram, lembrando qual que é a base, gente? Eu quero a presença de Deus na minha casa. O que a presença de Deus fez na casa de Obed-edom? Transformou, mudou por completo. Deus muda por completo, mas você também tem que mudar a maneira de viver por completo, mudar as atitudes, mudar a maneira de falar, e aí por diante. Então, restabeleça o culto a Deus. Então, aqui, o que aconteceu? Mudança e conversão. Diga amém. Mudança e conversão. Segundo ponto que vamos falar agora, segundo Crônicas ainda, agora capítulo 30, o versículo 1. Se você gosta de anotar, quando se busca santidade. Primeiro passo foi mudança e conversão, agora quando busca-se santidade. Olha o que diz o versículo 1. Depois disso, depois que foi restabelecido o culto, foi tirado as imundícias, todo o pecado, depois disso Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também as cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Pergunta, o que ele está pedindo para o povo fazer? Que esses povos que estavam divididos, qual que era a intenção dele? Unir todo Israel para fazer o quê, gente? Para celebrar. O que é celebrar a Páscoa? Vamos ver se você se lembra. Como que se deu o início da celebração da Páscoa? A celebração da Páscoa era um momento que eles festejavam a libertação da prisão do Egito. A celebração da Páscoa era uma honraria que se fazia a Deus, era um ato que todo o povo parava para louvar a Deus pelo livramento. Diga amém. Amém, gente? Deus livrou. Agora, há quanto tempo eles já não se santificavam mais? Há quanto tempo eles já não ceiavam mais? Há quanto tempo eles já não congregavam mais? Porque a casa de Deus estava destruída. Já não tinha templo, não tinha levita, quer dizer, não tem mais igreja. Mas agora foi restabelecido, diga amém. Então agora faz o que, gente? O que nós vamos fazer? Vamos adorar a Deus. E qual foi o primeiro ato? Vamos ministrar a Santa Ceia. Hoje, para nós, a Páscoa é a Santa Ceia.
Quando ali então temos comunhão com Deus, quando temos comunhão com o Senhor no corpo e no sangue de Cristo, ele fala, vamos agora nos santificar. Quando alguém quer se santificar, ai pastor, eu não estou tomando Santa Ceia por causa disso, não estou tomando Santa Ceia por causa daquilo, eu não estou tomando Santa Ceia por causa daquilo outro. Se eu quero a presença de Deus na minha casa, eu tenho que estar em comunhão. Amém, Jesus? Como que eu vou levar a presença de Deus para minha casa se eu não estou em santidade? Se eu não estou buscando se santificar. Então ele chama todo o povo, gente, vamos se unir e vamos celebrar a Páscoa. E diga-se de passagem, eu não vou ler, porque eu estou passando rapidamente a história do Ezequias, mas se você continuar a leitura desse capítulo, você vai ver que nunca houve ministração da festa da Páscoa como no tempo dele. Todas as outras festas da Páscoa, mesmo na saída do Egito, quando chegar no deserto, não foi tão grandiosa, tão santificada como esse dia. Diga louvado seja Deus, porque ele decidiu fazer o quê? Eu quero Deus. Você quer falar comigo? Eu quero Deus? Eu quero Deus, irmão. Eu quero ser cheio desse Senhor, eu quero ser cheio desse Espírito Santo. Ele disse, eu vou fazer. Então, todos eles, então, ali naquela ceia, naquele momento lindo, a Bíblia diz que nem no tempo de Salomão houve ceia tão grandiosa como no tempo de Ezequias, porque Ezequias decidiu mudar a história. Lembrando que Ezequias não teve exemplo de pai, porque o pai andou perturbado e perdido. O pai não foi exemplo. A nação à sua volta, todas as nações, todos os povos à sua vizinhança, eram povos que serviam a demônios. E aqueles que não serviam a demônios de Israel, que foram tomados por Senaqueribe, no caso o rei da Síria, eles estavam já contaminados com... Lembra que eu falei? Com aquela religiosidade, contaminados com enxertos. Não era só Deus que eles buscavam a Deus mais uma coisinha a mais. Então, o que está acontecendo? Essa festa para o Senhor foi a melhor de todas, porque foi aquela que purificou, que tirou tudo aquilo que tinha de errado. Diga louvado seja Deus. Então, partindo de um princípio nós temos que entender que nós temos que ter mudança e conversão para a presença de Deus estar em minha casa, amém? Isso parte de quem? Parte de quem? De você, parte de mim. Fala de falar de mim, né? Porque se eu falar nós, aí fica meio estranho, porque daí se eu não vou, você vai. Não, de mim, tem que partir de mim, eu tenho que fazer. Eu tenho que me esforçar. Segundo ponto que acabei de falar, buscar santidade. Você se libertou, saiu da coisa errada, agora eu quero viver em santidade, viver fazendo a coisa certa, viver da maneira certa. Terceiro ponto, que agora vamos mudar um pouquinho do rumo. Terceiro ponto, nós vamos falar de Ezequias, mas lá em Isaías. Isaías capítulo 36, o versículo é 1. Para você ter uma ideia como o Ezequias foi lembrado, em Reis, em Crônicas, em Isaías, em Mateus, ele foi lembrado numa pequena passagem, mas foi lembrado. Ele foi lembrado ali por conta de que ele também fazia parte da linhagem, né? Ele fazia parte da linhagem até a vinda de Jesus. Ele também foi um dos descendentes até que viesse Jesus. Isaías, capítulo de número 36, versículo 1. Nome de Jesus. Tu baixou o ar só? Tá bem quente. Isaías 36, versículo 1. Mas pode ficar. Preciso que você passe a letra aí. Versículo de número 1. Quem achou, diga achei. Diz assim, ó. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e fez o quê? Olha um pouquinho para o pastor, pergunta. Quantos anos foram de paz que não teve nenhuma guerra? Porque aqui, ó, vamos lá, ó, leia o primeiro comecinho. E aconteceu no 14º ano do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra as cidades fortes, e Judá e as tomou. Sabe o que quer significar isso? Depois que você se santifica, depois que você quebra o poder das trevas, diga amém, que você desfaz o poder do inferno, você começa a ter paz. Amém? Quantos anos foram de paz no reinado dele? Ele reinou 29. Quantos anos inteiros de paz? 14 anos. Porque quando começou o primeiro inimigo vir contra ele?
No 14º ano, começou então um inimigo chamado Senaqueribe querer bater de frente. Irmãos, quando a gente se santifica, quando a gente começa a andar com Deus, quando a gente começa a fazer as coisas certas, a vida da gente torna-se uma vida de paz. Mas nós não podemos deixar de buscar a Deus, porque está tudo bem. Está tudo bem? Busque a Deus. Está com problema? Busque a Deus. Ah, pastor, mas agora, graças a Deus, está tudo em paz. Pois é, você vai esperar o Senaqueribe bater na tua porta para você buscar Deus? Você vai esperar uma doença bater na tua porta para você buscar Deus? Vai esperar a morte bater na tua porta para você buscar Deus? Ah, pastor, é que tem que entender, meu marido não deixa, minha esposa não deixa, meu filho não quer, fulano não quer. Peraí, mas você busca Deus porque você precisa de Deus ou você busca Deus porque alguém quer? Então a gente tem que entender o critério. Se eu vivo em santidade, eu estou levando a presença de Deus para minha casa, não porque eu preciso de algo de Deus, mas é porque eu amo Ele. Eu tenho prazer em estar com Deus. Amém? Agora o que acontece? Passou 14 anos, Senaqueribe vem contra agora Judá, onde estava Ezequias reinando em Jerusalém, capital de Judá. Chega então esse momento que vem a afronta. Você já foi afrontado? Sim ou não? Já recebeu afronta? Se tem uma coisa que machuca qualquer coração, é ser afrontado. Machuca, te abala, tira tuas estruturas, tira o chão debaixo dos seus pés. Ser afrontado. E normalmente somos afrontados por coisas que nos põem medo, por coisas que nos faz temer, por coisas que nos faz achar que vamos perder alguma batalha. Ai meu Deus, olha o que está vindo. Você escuta o médico, é câncer. Ai meu Deus do céu, é câncer. Está amarrado isso aí em nome de Jesus, está quebrado esse mal aí. A pessoa que está bem, ela deve estar sempre buscando a Deus, porque o diabo pode estar preparando uma situação para você cair. Uma cilada, pastor, está tudo bem, anos de paz, glória a Deus. Quem aprendeu com o José no Egito, que ele desvendou o sonho do faraó, dizendo, olha, essas 7 vacas gordas são 7 anos de tempos bons. E as 7 vacas magras do teu sonho, faraó, são 7 anos de dificuldade. Quando você passa um tempo bom, você tem que crescer cada vez mais em Deus para que os momentos ruins, porque momentos ruins vêm. Quem percebe no Brasil um momento ruim? Quem percebe no mundo um momento ruim? Percebe ou não? Notoriamente é visível, não precisa nem de perguntar. É notório, ou seja, mesmo que eu esteja bem, existem afrontas que vêm para tentar me abater. Vão ter situações que vão tentar me tirar do foco, me afastar da santidade, me tirar do caminho da luz. Agora você veja, versículo 2. Então o rei da Síria enviou Rabsaque desde Laques a Jerusalém ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebiná, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Esses 3 aqui faziam parte do governo do Ezequias. E Rabsaque lhes disse, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, que confiança é essa que tu manifestas? Olha o versículo 5, bem posso eu dizer teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confiais que contra mim te rebelas? Olha para o pastor. O que acontecia? Imagine aqui, esse púlpito aqui é Jerusalém, certo? Aqui está Jerusalém. Como que o inimigo veio contra ele? O inimigo veio fazendo o quê, gente? O inimigo veio cercando. Quem já leu na Bíblia 1 de Pedro 5? Já leu? Que o diabo está ao vosso derredor, fazendo o quê? Ó, que leão feio, né? Fazendo o quê, gente? Bramando como um leão, buscando quem dê espaço para ele. Aquele que mostrar medo, ele pega. Aquele que mostrar fraco, ele pega. Alguém já chegou a ver já um ataque de um leão? Verdadeiro assim na selva? Já chegou a ver na TV? Já viu ou não? Está numa manada de animais. Está aquela manada de animais. E ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo uma pesquisa. Qual que é o mais fraco? Qual que é o menor?
qual está mais longe do bando, ele faz aquela pesquisa rotineira. Quando ele percebe qual que vai ser a presa fácil, aí ele faz o quê? Ele vai e pega. Assim é o diabo. Se ele perceber que você deu a brecha, ele vai entrar e vai fazer o que quiser. Por isso agora, Senaqueribe está fazendo o quê, irmão? Vindo com todo o povo dele ao redor de Jerusalém para poder oprimir e fechar as saídas de Ezequias. Irmãos, mesmo quando tudo está em paz, você precisa estar bem no seu coração para que você não destrua o que você construiu com Deus. Tem coisas que se você deixar teu pensamento vazio, minha mãe dizia para mim quando criança, mal ela sabia falar alguma coisa de Jesus, ela falava assim, ó, mente vazia é a oficina do diabo. Sabe por que eu posso dizer com propriedade isso? Que a pessoa que não busca a palavra todo dia, ela fica vazia, e ela fica cheia de coisa na cabeça. Pensa 1 milhão de besteira, mas não pensa a coisa certa, porque não está buscando a Deus, não está indo para a igreja, não está se consagrando, não está se santificando, não está tomando a Santa Ceia, não está fazendo algo que vai trazer Deus para aquela batalha. Deus está longe da batalha porque você não traz Ele com você. Você está entendendo? Deus não está com você, você tem que trazer Ele com você na batalha. Quando chega então ele pergunta, que confiança é essa que eu vejo na tua cara aí? Que confiança é essa? O Senaqueribe manda o Rabsaqué para fazer o quê, gente? Qual que é a intenção dele? Colocar medo. O que o diabo faz? Ele bate o pé, você fala, em nome de Jesus você está amarrado. No meu casamento você não toca. Na minha saúde você não toca. Você fala amém? Não deixe o diabo te enganar. Agora, quando isso aconteceu, ele pergunta, de onde vem a confiança de vocês que são do povo de Deus? Que confiança que é essa que vocês têm? Estava todo mundo perdido, porque as demais cidades ele já tinha tomado, já roubou, já levou. Ou seja, nossa, pastor, já levou meu irmão, já roubou o coração da minha cunhada, já conseguiu desviar o fulano, já desviou aquele outro, já conseguiu derrubar minha mãe, derrubar meu pai, e agora ele está tentando derrubar eu. Está tentando derrubar a minha família. Está tentando derrubar meu casamento. Diga, está amarrado. Quando o negócio é lá fora, está tudo certo. E quando entra para dentro? E quando o diabo começa a querer bater naquilo que é seu, destruir aquilo que é seu, o que deve ser feito? Porque agora o Rabsaqué, ele fala o quê, gente? Qual que são as palavras dele? De onde vem essa confiança? Eu queria ouvir você falar, eu acho que você sabe a resposta. De onde vem essa confiança? De onde vem essa confiança? Ô Jesus, aí eu fico com medo. Essa confiança vem? Vem de Deus. O povo de Deus é para frente, é feliz, mesmo sabendo que o inimigo bate todo dia. Por quê? Nós confiamos em Deus. Deus não vai nos desamparar. O Deus que servimos não vai deixar meu casamento acabar. Não vai deixar meu marido se desviar. Não vai deixar os meus filhos cair na perdição. Diga amém. Mas por que isso acontece, amados? Por que isso acontece? Porque, irmãos, ele está tentando fazer o quê? Você já viu aquela coisa? Está o diabo de um lado com medo e você com medo do outro. Aí o menos medroso ganha. E o diabo, ele é astuto, ele faz o quê? Ele bate o pé para você ficar com medo, porque ele sabe que se você abrir a boca na presença de Deus e em santidade, ele é obrigado a fugir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas como que você vai resistir o diabo se você está junto com ele? Pastor, não fala uma coisa dessa. A pessoa que não está buscando santidade, uma pessoa que não está buscando a Deus, uma pessoa que vive na imundícia, ela está buscando a Deus ou o diabo? É uma pergunta, o que é? Ela está buscando ao diabo. Então, se eu não estou buscando a Deus, eu estou buscando o diabo. Eu estou me aproximando das coisas do demônio. Aí o meu casamento, a minha vida financeira, tudo que tem respeito à minha vida vai se destruir. Porque eu não estou fazendo a coisa certa. Aí você para e analisa comigo. Olha que coisa séria. Aí começa a afronta. E o diabo, quando vê a gente com medo, ele faz o quê, irmão? Ele para. Ah, eu vou parar de brincar, porque né, ele começou a ficar com medo, tadinho dele. É assim que o diabo faz? Olha o que acontece. Versículo de número... parei no 2, né? No 4? Ô Jesus. No 5, né? Agora é o 6. Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe afurará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele... Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que o Rabsaqué fala? Você está calmo assim porque está achando que o Egito vai te ajudar? Irmãos, que hora que o Ezequias foi atrás do Egito?
eu fazer uma perguntinha para você, para nós hoje. Nós simbolizamos o Egito como o mundão lá fora, as coisas do mundo. As porcarias que o mundo tenta colocar dentro de nós. Pergunto para você, você já viu gente, por exemplo, tentar salvar o casamento com a mandinga? Já ou não? O que o inimigo fala? Você está confiando naquela coisa tal. Tem gente, por exemplo, que não é aquela pessoa que é cheia dos seus... como que fala o nome, Jesus? Ai, meu Deus, não é parangolé? Puxa, me fugiu o nome que se fala. Pessoa que usa o pé do coelho, a ferradura, cheio dos seus patuá, lembrei, patuá. Cheio dos patuá. Não, porque eu tenho aqui, põe debaixo aqui, a santa. Debaixo do braço. Não, aqui, ela cuida de mim. Tem ou não tem gente que faz isso? Irmãos, o Ezequias esperava a ajuda de alguém que não fosse de Deus? Não, ele esperava a ajuda de Deus. Só que o inimigo, você está querendo usar o Egito, né? Você está querendo voltar. Irmãos, o diabo sabe quando está com um pezinho lá fora. O diabo sabe quando está com um negocinho querendo fazer o que está errado. O diabo sabe. Aí diz o versículo 7, mas se disseres no Senhor nosso Deus, confiamos porventura, não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? Ora, pois dá agora reféns ao Senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Deixa eu só parar um pouquinho aqui, só para você entender. Olha que astúcia maligna, que demônio. O que o Rabsaque fala, irmãos? Viu? Vocês querem uns cavalos para vocês guerrear com a gente? Da onde você vai encontrar, irmão, o inimigo querendo ajudar o inimigo? Porque ele fala, estou vendo que vocês são muito fraquinhos, vocês estão tão confiantes nesse Deus de vocês, se vocês quiserem eu empresto 2.000 cavalos para vocês. Diga, sai daqui, demônio. É verdade. O diabo quer dar uma ferramentinha para você, eu vou fazer assim para ver se dá certo. Mandaram eu fazer assim, mandaram eu plantar bananeira assim que dá certo. Pastor, mandaram eu fazer assado, mandaram eu fazer não sei o quê, a simpatia assim, pega o machado, faz isso, Peraí, mas você está usando uma ferramenta do demônio para poder libertar alguém? Sabe quando que você vai conseguir? Nunca. Nunca. Aí ele diz, versículo de número 9, como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros. O que ele está dizendo? Vocês não têm carros e cavaleiros para lutar contra nós. Vocês estão confiando no Egito, né? Vocês vão comprar um Egito para lutar com vocês? Irmão, o Ezequias não tinha feito? Nada. Versículo de número 10, e subi eu agora, sem o Senhor contra essa terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse, ele está mentindo, né? Ele fala mentiras. Sobe contra essa terra e destrói-a. Então disse ele a Aquim, a Sebiná e Joá, Rabsaque, e pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque disse o quê, irmãos? Porventura mandou-me o Senhor só o teu Senhor e a ti, para te dizer estas palavras? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu o quê? Que comam convosco o seu esterco e bebam a sua? O que significa isso, irmão? A opressão era tamanha que eles não poderiam sair para fora de Judá, ou seja, uma hora ia acabar o alimento, uma hora ia acabar a bebida. O que eles iam ter que fazer? Vocês vão ter que comer o esterco de vocês, vocês vão ter que tomar a urina de vocês. Imagine a opressão que esses homens estavam sentindo. Sabe o que está acontecendo? Eu não vou nem fazer muita leitura. O que a leitura a gente tinha que pontuar mais, eu não tenho tempo para pontuar mais. Só para a gente poder entender. Ele vem com a enxurrada de coisas para poder oprimir o povo de Deus. E ele vem e coloca afronta e fala que vai destruir, e fala que o rei da Síria vai vencer. Irmão, o diabo sempre vai falar que vai vencer. Ele sempre vai achar que domina você. Ele sempre vai achar que domina a tua família, até que você tome uma posição. Até que você se levante. Até que você não aceite mais ser escravo do diabo. Até que você não aceite mais viver a opressão maligna. Até que você levanta a tua cabeça.
Quando que isso acontece? Aí você pega esses 3 embaixadores que estavam com o Rabsaque, aí eles vão até o Ezequias. Eu vou parafrasear para depois você faz a leitura. Ele vai até o Ezequias e conta o que aconteceu. E o Ezequias faz o quê? Ele rasga suas vestes, chora, ele começa então a orar a Deus, e lá no versículo 17, ele chega o momento da oração, segundo Isaías 37, versículo de número 17. Isaías 37, 17. Aí começa a oração do Ezequias. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha e ouve todas as palavras de quem? De Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar a quem? Afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque seus deuses eles não eram deuses, senão obra feita da onde? Da mão dos homens, madeira, pedra, por isso se destruíram. Ou seja, ele conseguiu destruir as outras nações porque eles serviam a deuses e não a Deus. Aí ele está orando, falando com Deus. E versículo 20, agora pois, ó Senhor, nosso Deus, faça o quê? Livra-nos das suas, para que de todos os reinos da terra conheçam que quem é Deus? Que só Tu és Deus. Eu até não falei a parte anterior para você anotar, quando eu falei do Isaías 36, que mostra ali o inimigo, se você quiser anotar, quando acaba a paz e vem os conflitos. 14 anos de paz, veio o que, gente? Conflito. Veio ali o Senaqueribe tentando opor alguma coisa contra eles. A vida não é feita só de paz, tem momentos de guerra que você vai ter que enfrentar. Aí agora, no Isaías 37, marquei para você aqui, ó, quando o medo vem. Quando o medo veio, que eles entenderam que eles iam morrer, que deixaram ali o diabo falar o que quisera. O que aconteceu? O que o Ezequias fez? Ele foi orar. Qual a oração dele? Senhor, esse Senaqueribe venceu todas as outras nações, porque estas nações não serviam a ti. Eles serviam a deuses, mas nós servimos ao Senhor. Tu, Senhor, levanta contra Senaqueribe, contra as palavras que ele disse contra o Senhor. Pergunta que eu faço para você, só para recapitular. O Rabsaque disse, vocês estão felizes porque Deus deu uma palavra para vocês? Quem está feliz por ter uma palavra, diga glória a Deus. Sabe o que o Rabsaque quis dizer? Nós temos exércitos, nós temos tanques de guerra, né? Estou parafraseando. Vocês não têm nada e vocês só têm uma palavra. É o que eu preciso. Uma palavra, está resolvido o problema. Por isso, irmãos, que nós temos que entender. Pastor, mas eles disseram que vão me derrubar, eles disseram que vão me destruir, eles disseram que vão me passar a perna. Não vai, irmão, porque quem levanta, ninguém derruba. Quem Deus levanta, ninguém derruba. Se eu estou em santidade, estou na presença de Deus, restaurei o templo, estou andando com Deus, fazendo a coisa certa, o diabo vai achar brecha? Pastor, eu sou fiel em tudo, sou dizimista, sou ofertante, sou uma pessoa que faço bem, ando no caminho, como que o diabo vai achar oportunidade contra mim? Pois é, pastor, tem muita coisa aí que eu não estou fazendo, que eu não estou vivendo. Aí o diabo vai fazer o quê, irmão? Vai falar e você vai fazer o quê? Ai, eu estou com medo. Ai, agora? Por que você tem medo de mandar o demônio embora? Por que você tem medo de pôr a mão na cabeça e mandar o demônio embora? Se a Bíblia diz que eis que vos dou poder para pisar as serpentes e os escorpiões. Ai, pastor, isso é coisa de pastor. Ah, tá. Eis que dou poder aos pastores. É assim que está na Bíblia? Quem tem poder? Aquele que é de Jesus. Mas por que eu tenho medo de expulsar o demônio? Porque eu sei que eu estou em pecado. Se eu sei que eu estou em pecado, eu vou para o inferno. Então a gente tem que entender, viver a santidade de Deus, para quando a afronta vier, você se levantar em oração. Ou veio o problema, veio o conflito, você vai se abaixar, vai acontecer o quê? O diabo vai montar nas suas costas. Você sabia que lá no terreiro de Macumba, você sabia que lá eles chamam a pessoa de cavalo? Sabia ou não? Sim, lá no terreiro de Macumba, quando a pessoa vem um demônio manifesta naquela pessoa, ele fala assim, cadê meu cavalo? Esse aqui é o meu cavalo. A pessoa é um cavalo do demônio. O demônio está montado nas costas da pessoa.
porque ela não tem autoridade para mandar o demônio embora, por causa que está vivendo uma vida errada. Ezequias, cheio da unção, restaurou o templo. Qual o templo? Ele restaurou a vida dele. Ele restaurou, andando no caminho certo, vivendo, buscando a Deus em santidade, na Santa Ceia, na festa da Páscoa, fazendo a coisa certa. Quando ele orou a Deus, você acha que Deus respondeu? Sim ou não? Quando a gente ora a Deus, Deus responde? Sim. Versículo agora, ainda no capítulo 37, no versículo 35, estou terminando já. Versículo 35, diz assim: porque eu ampararei esta cidade para a livrar por amor de mim, Deus falando, e por amor dos meus servos. Versículo 35, Isaías 37, 35. Acharam aí, gente? Isaías 37, 35. Leram? Vou ler de novo, porque eu ampararei, isso aqui é Deus falando, esta cidade para a livrar, por amor de mim, por amor do meu servo, Davi. Então saiu o anjo do Senhor e fez o quê? E feriu no arraial dos assírios, onde estava o exército para poder matar o povo de Deus. Quantas pessoas? 185.000. Quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tinha o que lá, irmãos? Só tinham corpos mortos. Diga, louvado seja Deus. Quantos exércitos Ezequias mandou? Nenhum. Ezequias sabia, tinha exército para mandar? Não. Tinha cavalos para enviar? Não. Mas ele tinha o Senhor. E quando ele enviou o Senhor, o que Deus fez? Enviou o anjo. E em uma noite, 185.000 inimigos caíram por terra. O que é para Deus usar você para deixar 185 demônios destruídos? 185.000 vezes 2, vezes 10, vezes 1.000. Não interessa a legião de demônios que se levantem. O Senhor enviará o seu anjo com a espada desembainhada para cortar todos esses demônios. Pastor, quer matar colocando lá na minha casa a bebida? Esse demônio vai cair. O anjo do Senhor vai cortar esse demônio. Diga amém, gente. Mas quando isso vai acontecer? Quando você abrir a boca, quando você começar a fazer a coisa do jeito certo. Andar com Deus. Eu quero a presença de Deus na minha casa. Quem quer, diga amém. Então não se esqueça, comece você tomando uma posição, agindo, fazendo a coisa certa para Deus operar em seu favor. São 3 meses para mudar de vida. Se cada lição que você aprender, você tomar uma posição, em 3 meses a tua família vai mudar. Em nome de Jesus. É o que aconteceu na casa de Obed-edom, vai acontecer também na sua. Isso é a palavra de Deus. E eu vou ter que fazer o seguinte, meu tempo já se esgotou, mas se você gosta de marcar aí, quando veio o medo, Deus manda o livramento. Ainda que o medo venha surgir, Deus envia o livramento. Porque se esses 185.000 se levantassem, o que aconteceria? Eles iam morrer, ia ser destruído. Se você não se levantar, tua casa vai ser destruída. Se você não se levantar, teu casamento vai acabar. Se você não se levantar, seus filhos, suas filhas vão ser desonra ao invés de honra. Se você não se levantar, aquilo que era para ser uma bênção, torna-se uma maldição. Você tem que se levantar. Você tem que colocar de pé. Você tem que mostrar que é Deus o Senhor da tua vida. Digam graças a Deus. Vamos terminar agora? Eu prometo que eu termino. Só preciso de abrir mais 3 versículos. Vai comigo em Isaías ainda 38, agora o versículo é o número 1. Você conhece bem essa passagem aqui, creio eu. Diz assim o versículo 1. Naqueles dias, Ezequias, aconteceu o que com ele? Adoeceu, ficou enfermo. De uma enfermidade que era mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, por quê? Morrerás e não? O que é isso aqui, irmão? Um veredito ou um aviso? É um veredito ou um aviso? Nossa, morreu Ezequias? Não. Então foi o quê? Tem coisas que Deus fala, se você não mudar, o negócio vai acabar. O que aconteceu com Ezequias? Vamos parar. Lembra que o pastor começou falando de Ezequias, explicando tudo sobre ele? Ele cresceu, mudou, teve tempo de paz, Deus fez os inimigos cair por terra. Sempre Deus deve ser exaltado. Nunca foi você que ganhou, nunca foi você que fez, sempre é Deus que fez. Não porque eu sou, porque eu faço, porque eu tenho, porque não, você não pode nada, eu não posso nada, quem pode é Deus. E sem Ele nós não podemos nada. O que estava acontecendo? Deus pediu o que para ele? Fala para mim, o que ele pediu? Qual o pedido? Coloca
em ordem a tua casa. Isso quer dizer o quê, gente? Que a casa estava desorganizada. Não tá, e não estou falando de limpeza não, tá, gente? As coisas da vida de Ezequias estavam tanto quanto desorganizadas. Pergunta, tua vida está desorganizada? Você tem tempo para a tua família, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para cuidar da tua casa, você tem tempo para cuidar dos teus filhos, você tem tempo para buscar Deus? Está organizada? Ou você só está vivendo daquilo que aconteceu no passado? Não, eu sou de Deus porque já venci com Deus. Mas e hoje, como é que tu está? Veio a enfermidade. Aí agora essa enfermidade veio para matar o Ezequias. O que o Ezequias fez? Eu não vou falar porque meu tempo já passou. O que o Ezequias fez? Olhou para a parede e começou a chorar. Deus, lembra que eu já orei. Sabe o que significa isso? O Ezequias parou de orar. O Ezequias parou de andar com Deus. Aí Deus faz o quê? Isaías, volta lá e fala para ele que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Diga louvado seja Deus. Tem coisas, meu irmão, que é para a gente fazer o quê? Alertar, é um aviso. Deus está dando um aviso. Aviso é para quê, irmão? Você chega, por exemplo, quem já viu aqueles painéis elétricos que a pessoa vai lá, o eletricista coloca uma caveira ali e um raio. O que quer dizer? Não encosta aqui que você vai levar um choque, vai morrer. Não é assim? É um aviso, é um alerta. Se tem um aviso, quer dizer, se eu não me atentar, algo ruim vai me acontecer. Só que a gente, irmãos, quando a gente começa a ter vitórias, começa a andar com Deus, a gente vai tornando-se um pouquinho assim preguiçosos. Tem gente aqui que já leu a Bíblia inteira, que já não faltava um culto na igreja. Agora, para ver você na igreja é uma luta. Isso quem está em casa, às vezes, nem na igreja, mas nem aparece na frente de uma igreja, pior ainda. Em outro tempo, né, que precisava, Deus, Deus, Deus. Mas cadê Deus agora? Agora ele está doente. Tem gente que está vivendo sofrimento, doença, enfermidade, por quê mesmo, irmãos? Porque esqueceu-se de Deus. E em outro momento, Deus, obrigado Deus, fez tanta coisa com o Senhor, mas agora esqueceu de Deus. Tudo vem na frente, futebol vem na frente, novela vem na frente, nem devia assistir essa praga, essa novela, mas a novela vem na frente. A visita vem na frente, os amigos vêm na frente, o passeio vem na frente, mas Deus nunca é lembrado. Quantas coisas é colocado à frente de Deus? Limpar a casa é bom, gente? Não me assuste. É bom limpar a casa? Talvez não seja bom, mas tem que limpar, mantém em ordem. Mas talvez a senhora limpe mais a casa, o senhor limpe mais o quintal, organize mais a sua vida do que diz respeito às coisas, do que busca Deus. E você está errado em fazer isso. Ah, pastor, mas é que o senhor não sabe a minha vida? Eu não sei mesmo, mas você também não sabe a minha? Eu também tenho que parar de madrugada, tem noites que é 3, 4 horas de sono no máximo, algumas bem dormidas é 5 horas. Ah, pastor, mas o senhor é pastor, eu sou de Deus, quem é de Deus? Você não tem outro tempo? Tire o tempo para Deus. Você tem que se esforçar, você tem que vir para a igreja, você tem que fazer a tua parte. Mas você não quer fazer. Aí vem a luta, vem a enfermidade, aí a pessoa fica desesperado, porque ele fala, Deus, por favor, lembra que eu já fui uma bênção. Irmãos, a glória foi que um tempo ele já foi uma bênção. O que Deus tinha? O que ele tinha com Deus? Crédito. Se você tem crédito com Deus, você vai poder, né, ter mais uma chance. E se você não tiver crédito? E se você nunca levou as coisas de Deus a sério? Se você nunca foi fiel de verdade? O que Deus vai poder fazer? Infelizmente, eu não posso fazer nada. Você não me busca, só me busca quando você quer alguma coisa? Aí ele termina no capítulo 39. Eu quero que, por favor, posso fazer um pedido tanto para você quanto para quem está em casa. Por favor, eu peço a gentileza que você leia desde o capítulo 36, que começamos, até o 39, beleza? Você leia tudo em casa, pode ser? Porque eu não tenho tempo de ler tudo. Mas só para você entender, o final do capítulo 38 Deus abençoa ele, dá mais 15 anos de vida, e aí ele faz o quê, gente? Ele faz um cântico, como um salmo. Ele faz um cântico, mostrando, olha, era para eu estar morto, não era nem para eu estar mais aqui, mas Deus foi comigo. Ele louva a Deus, porque Deus deu para ele mais vida. Aí ele termina agradecendo a Deus, louvado seja Deus, que haja tempo para a gente voltar, amém? Porém, quando a gente exalta o coração, quando a gente acha que foi nós que fizemos, quando a gente acha que é mérito nosso, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quanta gente com Covid? Quantos? Deus, por favor, me tira dessa. E nem voltaram para agradecer a Deus. Deus permitiu você continuar vivo. Você nem na casa de Deus, nem para falar obrigado você não foi.
Coisa séria. Aí agora o 39, versículo 1. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias. Pergunto para você, como que um inimigo manda presente para mim? É presente? O que vocês acham? Hã? Uma armação, irmão. Quem já viu falar do cavalo de Troia? Está armando uma tocaia. Aqui está começando o princípio daquela queda chamada queda do período babilônico. O período de exílio que todo Israel é tomada e levada para onde? Para a Babilônia. Toda a riqueza, tudo que construiu. O pai trabalha a vida inteira para deixar riqueza para o filho e a maior riqueza não ficou, que era a presença de Deus. O pai trabalha a vida inteira para deixar o filho bem na vida, mas quando o pai morre, o filho não fica bem na vida. Não é o dinheiro que faz isso. Ai, pastor, eles têm o melhor, meu irmão, o melhor é a presença de Deus. Se você não ensina seus filhos desde pequenininho a andar com Jesus, você não tem noção da bobeira que você está fazendo. É uma besteira a pessoa que faz isso. É uma besteira, porque mal sabe o preço que se pagará. Porque pastor, se não é comigo, os outros que se virem. Não, você não sabe o tamanho do problema. Por quê? Aí eu não vou falar aqui agora para você, porque o tempo já me esgotou. Eu falei que tinha que falar para terminar. Continuando a leitura, você vai ver que o Ezequias começa a mostrar o ouro que ele tem. Ele começa a mostrar o templo dele. Ele começa a mostrar tudo que ele tinha dentro do templo. E sabe o que acontece? Quando volta, então, o servo da Babilônia, volta para a Babilônia, o Baladã, ele fala, opa, lá tem coisa boa para nós. E aí faz o quê, irmão? Ele cresceu o olho, a inveja. Aí eles falam o quê? Vamos tomar esse Judá, vamos tomar esse Israel, porque lá tem prosperidade para nós. Cuidado com quem você abre tua vida, tá? Com quem você abre teu casamento. Eu vou falar por alto aqui, acho dever falar isso. Tem gente que fala até da vida conjugal com outras pessoas, de vida a dois. Fala de coisas que você deveria ter cuidado, ter só com seu marido, só com a sua esposa. Fica falando daquilo que não deve. Tem um ditado que diz, quem desdenha, quer comprar. Cuidado para você não ficar abrindo coisas da tua família com as pessoas erradas, mostrando coisas. Cuidado. Eu lembro quando jovem, minha mãe falava assim, não deixe ninguém ficar entrando no teu quarto. Teu quarto é um lugar de, você tem que ter um cuidado, aqui é o lugar seu da tua esposa. Eu tinha acabado de casar, eu não entendia isso. Meus amigos, não. Aquele lugar ali é particular, é pessoal. Tem coisas que as pessoas às vezes abrem demais, acabam sofrendo. Lá no versículo de número agora 5 diz assim, então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que te entesouraram a teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse? O que adiantou ganhar vitórias de tantos exércitos? O que adiantou ter tanto ouro, gente? Se daqui a algum tempo vai tudo se... Por que Deus mandou falar pelo Isaías? Diga para o Ezequias. Já que ele gosta de mostrar a grandeza dele e não mostrar a minha glória, porque ele deveria ter mostrado o quê? Foi Deus que me curou. Foi Deus que fez a obra. Foi Deus que salvou Israel. Foi Deus que salvou Judá. Foi Deus que salvou Jerusalém. Ele foi mostrar o quê, gente? As riquezas do palácio. Ele não apresentou a Deus. Tem gente que hoje está bem. Está bem. Glória a Deus que você esteja bem. Mas tudo para a tua glória, não para a glória de Deus. Não é Deus que está sendo exaltado no que você tem. Pastor, era para mim estar morto. Graças a Deus eu venci. Quem te deu vitória foi Deus. O carro que você tem, a casa que você tem, o dinheiro que você tem, a saúde que você tem é de Deus, irmão. Porque se ele fizer assim no estralo, você não tem mais nada. Aí para a gente fechar aqui agora, olha o que acontece, ele fala, vai ser tirado tudo, vai chegar um tempo que tudo que você fez vai se perder. Aí diz o final, e versículo 7, e dos teus filhos, que procederem de ti, tu gerares, tomarão para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Sabe o que significa isso, irmão? Sabe o que é ser eunuco? Alguém já sabe o que é ser eunuco? O eunuco era a pessoa que eles pegavam os homens para trabalhar no palácio, e aí os reis, para não terem risco de ter atrito com mulheres ali, eles faziam os homens ficar mulheres. Deu para entender, né? Eunucos.
Eles cortavam o órgão masculino e aí então ele não tinha como mais fazer nada com alguma das mulheres do palácio. Aí eu pergunto, um eunuco pode gerar filhos? Ou seja, a linhagem da casa de Ezequias ia acabar. Acabou a casa dele. Então quer dizer, tudo virou e nada. Vai chegar um tempo que tudo que você fez, os filhos, os seus netos, eles vão se perder, eles vão ser escravos do inimigo. Por quê? Porque eu não exaltei a Deus, porque eu não... pastor, hoje estou bem, já foi bem pior. Quem pode dizer que já foi pior? Mas você tem que exaltar a Deus. Você está parando de exaltar a Deus. Ele termina dizendo no versículo de número 8, então disse Ezequias a Isaías, agora olha a resposta, isso aqui é a pior parte para mim, do meu entendimento. Boa é a palavra que disseste. Disse mais, fala comigo por favor, porque haverá paz e verdade em meus dias. Só para a gente poder, como mérito de entendimento, só na tela, põe na tela, Nata, por gentileza. Segundo Crônicas 32, 25. Segundo Crônicas 32, 25. Esqueceu de ligar minha telinha aqui. Segundo Crônicas 32, versículo 25. Quem achou, diga achei. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre quem? Ele sobre Judá. Ou seja, a atitude dele livrou um dia e no outro dia colocou tudo a perder. E lá no finalzinho fala ali, versículo 31, contudo o negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo que havia no seu. Pergunta que eu faço para você, para a gente orar. Quando ele chega no final da vida dele, quando chega naquele período, ele faz o quê? O Isaías fala, olha, por quanto você não fez a coisa certa, porque você não exaltou a Deus, vai chegar um tempo que os teus filhos, os filhos dos seus filhos vão pagar o preço disso. Sabe o que o Isaías disse? No teu tempo não vai ter guerra, mas os seus filhos vão pagar. E ele fala, que bom que não era meu tempo. O que ele quer dizer? Eu vou usar uma palavra chula aqui, não fique bravo comigo. Que se dane meus filhos, diga misericórdia. O homem que começou buscando a Deus, santificou-se, Deus deu livramento, Deus fez coisas impossíveis por ele, Deus curou ele, Deus fez tanta coisa por ele, e ele termina de que jeito, irmão? Se eu estiver bem, minha família não estou nem aí. Tem gente que esqueceu de buscar pela família, irmão. Tem gente que esqueceu que deve ensinar os caminhos para os seus filhos. Misericórdia. Não se esqueça de tudo que você ouviu aqui hoje, para que você possa ter a presença de Deus dentro da sua casa. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Os amigos de casa, fiquem na bênção, fiquem na graça do Senhor. Curve a tua cabeça, Pai.